Olá, iniciamos mais um programa Invista Aprendendo com Quem Faz e hoje vamos falar de educação financeira. Você que sofre tanto quanto eu em pagar impostos e não ter os serviços, as obrigações que deveriam termos como cidadão de volta. Nós pagamos e não temos o de volta que deveríamos ter. Então, nós vamos discutir isso hoje com um grande amigo, o irmão José Carlos Vani, que é agente fiscal de rendas, o antigo fiscal do ICMS, já aposentado, né, Vani? Aposentado. E hoje faz um trabalho de educação fiscal, um trabalho voluntário pela escola... Como é que é o nome? Escola Fazendária do Estado de São Paulo. Escola Fazendária, é ligada ao Estado. É. Bom, Vani, seja muito bem-vindo aos estúdios aqui da TV Osasco, no nosso programa Em Vista. Muito bem. Olá, Paulo. Olá a todos. Eu fico à disposição. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. E ficamos à disposição. E a gente trabalhou na iniciativa privada durante 17 anos, depois outros 28 anos dedicado à administração pública, no exercício, como se falou, da função de agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo, cujos tributos principais são o ICMS, o IPVA, né, e o ITCMD. Muito bem. E fico à disposição, então, Paulo, para as perguntas. Bom, só para o nosso público saber, Vani, nós vamos falando durante o programa, mas o Zé Carlos Vani, ele é graduado em administração de empresas, pós-graduado em administração e OSM, né, Organização de Sistema e Métodos. Organizações. Mestrado em administração de marketing. E, bom, tem trabalhos realizados em instituições bancárias, financeiras, controle em indústria de vacinas, imunizantes, fertilizantes, agente fiscal de rendas, como nós já falamos, na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, professor mais recentemente, professor da Teoria Geral de Administração, OSM, e Contabilidade Geral em curso de Contabilidade e técnico em administração. Bom, tem um currículo enorme aqui, eu vou pedir licença ao nosso entrevistado e não contar tudo, porque aí nós vamos falando durante a conversa. Perfeito. Só para dizer para você que nós estamos conversando com uma pessoa que sabe do que está falando. E já a primeira pergunta, para quem sabe e quem, como diz o programa, né, aprendendo com quem faz, o que você tem para nos ensinar, Vani, sobre os impostos, o que o cidadão, o que nós queremos, devemos saber sobre a arrecadação de impostos e de que forma nós podemos estar também, além de tudo, estar dentro da lei. Bem, Paulo e pessoal, na verdade, hoje a gente sempre, e você vê por aí, os comentários são com respeito à nossa carga tributária, né? Então, o imposto também, ele não é simplesmente estabelecido, instituído aleatoriamente. Tem que se cumprir, né, a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, as constituições estaduais, e os entes que podem tributar são o governo federal, estadual, municipal, sendo que o federal tem os tributos específicos dele, os impostos específicos de competência, né, cuja competência tributária é o governo federal, o principal imposto de renda. Né? Tem o IPI, o Imposto sobre Operações Financeiras. E aí o Estado de São Paulo, onde eu atuei por mais tempo, o ICMS, sim, o IPVA, e o ITCMD. Muito bem. O municipal, IPTU, sim, ISS, ITBI. Qual a diferença, por exemplo, do ITCMD, que é de competência estadual, e ITBI, que é de competência municipal? O ITCMD é Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doações. Então, isso daí no caso dos inventários, quando alguém falece, inventário e tal, ou se você em vida doar para alguém, você tem que pagar o ITCMD para o Estado. Se você fizer uma operação que eles chamam de intervivos, ou seja, você compra e vende imóveis, aí é o ITBI, que é municipal. Não é? Além disso, então isso daí são
tributos. O que são os tributos? São os impostos, taxas e contribuições. Então, os impostos, o próprio nome diz, imposto. Né? As taxas é pela utilização de serviços públicos. Então, você precisa de uma certidão, você precisa de um serviço público em geral. Aí, o que você faz? Uma segunda via de documento, uma segunda via de uma guia de recolhimento que você perdeu, uma certidão. Hoje tem muito esse negócio de certidão de matrícula, de imóveis. Então, você tem as taxas que você paga. Cada uma dessas taxas depende do órgão. Se é um órgão federal, você vai pagar essa taxa para o federal. Se é estadual, você vai pagar para o estadual e para o municipal, paga para o municipal. E as contribuições, uma das principais é a contribuição de melhoria. Você está num determinado bairro, o governo faz uma obra que proporciona uma melhoria para toda a comunidade. Então, é uma taxa específica para isso aí. Muito pouco cobrado hoje em dia, porque normalmente está embutido em outros impostos. E o mecanismo disso? Então, o principal é isso. Você tem, para administrar toda essa legislação, você tem os poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário. Então, ao legislativo compete justamente organizar e elaborar as leis, ao executivo executá-las e ao judiciário fazer os julgamentos que eventualmente precisam ser feitos. Então, você pode elaborar as leis a seu bel prazer? Não, você tem que obedecer as normas maiores. A norma magna, a lei magna nossa é a Constituição Federal. Lá, então, ela prevê, dentro do capítulo de administração tributária, quais são os entes que podem tributar e sobre que atividades. Baseado nisso aí, com base nisso, os governos, qualquer que seja a esfera e a competência deles, eles têm que elaborar, primeiro, o orçamento plurianual de investimentos, que são 4 anos, tá certo? É um plano. Você imagine, por exemplo... Isso em todos os níveis, todos os governos têm que... Tem. Agora, tem um plano plurianual também. É o plano plurianual. O plano plurianual de investimentos é para 4 anos. Certo. Muito bem. Então, por exemplo, agora vai ter a mudança de algumas esferas na federal e tal. O primeiro ano do próximo governo, ele vai trabalhar com o orçamento plurianual feito pelo antecedente, o antecessor. Mano, eu quero só interromper um segundo, porque nós estamos transmitindo aqui pelo Facebook, ao vivo, e também aí em toda a região aqui, Osasco e região, são 10 cidades que, além de nós, transmite o nosso programa, e você pode participar conosco. Eu tenho certeza que você, como eu, estamos cheios de dúvidas, porque não é brincadeira, é muito imposto, muita carga tributária, que a gente nem sabe, às vezes, os nomes. Então, se você tiver com dúvida, participe conosco no programa. Olha, código 11, se você estiver em São Paulo, não precisa colocar, mas 981-420-208. 981-420-208 é o nosso WhatsApp. Você manda suas perguntas e nós vamos fazer agora aqui para o agente fiscal de rendas, para o José Carlos Vani, que é um profundo entendedor, conhecedor do assunto, e vai contar para nós. Eu vou tentar aqui fazer o que você gostaria de fazer. Eu vou interrompendo o Vani aqui para ir tirando as nossas dúvidas, porque, salvo engano, Vani, são mais de 100 impostos, tributos e gravames que nós pagamos. Será que alguém, se não tiver com um computadorzinho ou com uma colinha, sabe o nome de todos eles em sã consciência, assim? É uma grande pergunta, não? Não sabe, eu também não sei, sinceramente. Não é? Então, a gente fala dos maiores, tá certo? Que é aqueles com os quais a gente convive no dia a dia. E hoje, a gente questiona, inclusive, a complexidade da legislação também. Mas, resgatando aquele assunto, então, você faz, primeiro, o plano plurianual de investimentos, 4 anos. Então, quem assume o primeiro ano vai trabalhar com o plurianual do ano do antecessor. Sim. E ele vai elaborar dos 4 anos. Subsequentes. Então, subsequentes.
Nesse plano plurianual, é só para ter uma ideia de como funciona esse negócio da tributação, então você estabelece justamente o nome disso, os planos, os programas de governo, onde que ele vai investir o produto da arrecadação dos impostos, em cada uma das esferas. Aí, baseado nesse plano plurianual, tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias você vai pegar no plano e estabelecer as prioridades. Porque não basta você ter um monte de recursos lá, né, são bilhões e bilhões, e não estabelecer as prioridades. Porque tinha até um slogan antigamente, né, que governar é estabelecer as prioridades. E para você definir as prioridades é também uma coisa séria, porque o que é prioridade para mim pode não ser para você. Num determinado bairro a prioridade é uma, num determinado estado a prioridade é uma, que é diferente da prioridade do outro. Imagine esse país, do jeito que é grande, com todas essas regiões, né? Imagine só para você estabelecer prioridades. A prioridade para o Estado de São Paulo pode ser uma, que não é a mesma para o Amazonas, que não é a mesma para o Paraná, para o Rio Grande do Sul. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vem justamente para dar as diretrizes e estabelecer as prioridades de investimento e do gasto público, onde ele vai gastar e onde ele vai investir esse orçamento. E, estabelecido isso, é feita a LOA, né, a Lei do Orçamento Anual, que é publicada, colocando, então, as verbas, é enorme. Plano de contas, o plano de atividades de cada um dos governos é muito grande. E aí onde se aloca os recursos do orçamento. A princípio, é uma lei para ser seguida, é uma lei para ser cumprida. Claro que no caminho vão acontecer coisas, tem variáveis que você não tem controle sobre elas. Um problema, por exemplo, de uma catástrofe qualquer, de repente, o que estava programado para investir numa determinada coisa, você fala, não, agora não pode, agora nós vamos ter que deslocar para salvar o outro. É interessante, Vânia, até para o nosso telespectador se ligar nisso, que isso é muito sério, isso tem força de lei. Nós tivemos recentemente uma presidente que foi cassada, dizem que foi golpe, mas uma presidente que foi cassada pelo motivo que se chama das pedaladas fiscais, que foi, acho que, alocar a verba de um lugar para outro, enfim, sendo bem simplista, para o nosso telespectador também entender o que, se você não cumprir, pode ser o presidente da República vai pagar caro, né? O que se discute, o que eu gostaria de refletir com você, como cidadão hoje aposentado, né, dessas funções do Estado, mas que viveu isso e viveu, muitas das vezes, pôde conviver ali com as justiças e as injustiças dessas cobranças, né? Eu gostaria de refletir com você, Vânia, que nós, hoje, o cidadão comum como eu e você, e o nosso telespectador que está nos assistindo, ele deve saber que, isso nós já falamos muitas vezes aqui, ele deve saber que mesmo que ele imagine que não paga imposto, não, mas eu sou aposentado, eu estou livre, eu não pago IPTU, eu não tenho carro, então eu não pago IPVA. Não, tudo que nós consumimos, nós pagamos imposto. E aí, assim, eu cito o exemplo do ar-condicionado. Quando tem a manutenção, ele vai ter, vem alguém fazer a manutenção, emite a nota fiscal. Então, no ar que nós estamos respirando, na água que nós bebemos, em todo o lugar nós pagamos imposto. E para você ter uma ideia, telespectador, eu também já falei isso aqui, nós pagamos impostos até meados do mês de maio. Quer dizer assim, então, de janeiro até quase o finalzinho do mês de maio, são 5 meses, eu e você trabalhamos para os governos estaduais, municipais e o governo federal. Então, quando nós discutimos esse assunto, eu acho que há justiça nisso. Outra pergunta, né? 2 perguntas seguidas para você, Vânia. Como é que é o custo para o próprio Estado arrecadar isso? Deve ser uma coisa estrondosa, né? Então vamos lá, vamos discutir a justiça da cobrança. Realmente esse é um dos grandes problemas nossos. A carga em si, ela já é alta.
Hoje nós somos, o Brasil em tributação está em 16º lugar, quer dizer, existem 15 países no mundo que cobram mais imposto proporcionalmente ao PIB, que cobram mais impostos que o Brasil. Existem 15 que cobram mais que a gente. Por que nós temos a sensação de que a nossa carga é alta? Porque o benefício é que não volta. Não é? Então, isso daí é um ciclo. Você arrecada, canaliza os recursos lá, e o benefício tem que voltar para essa comunidade, é ela que paga. E a gente depois vai ter oportunidade, certamente, de verificar o trabalho que a gente faz num outro programa qualquer, num outro, deixa eu passar as eleições aí, mas a gente faz parte também da Escola Fazendária do Estado de São Paulo, no programa Educação Fiscal. A gente vai nas escolas e tenta jogar isso, e exatamente para aquele público, principalmente da periferia, e exatamente aquilo que você falou, jogar para eles esse questionamento. A primeira pergunta, uma das primeiras que a gente faz é: quem paga imposto e quanto aqui? Muitos respondem que não pagam imposto. Isso é um grande paradigma que nós temos que quebrar para a sociedade, até para ele entender que ela tem direitos. Já que eu já te interrompi, Vani, eu acho que assim, uma sugestão que eu sempre dou para o nosso telespectador, quando ele vai no supermercado, quando ele vai em qualquer lugar, peça a notinha. Hoje, com os cupom fiscal, emissor de cupom fiscal, quase que essa questão da sonegação, ela diminuiu muito, porque o Estado criou mecanismos aí de ele eliminar, diminuir muito a sonegação. Então, quando você for nos lugares, seja na banquinha do mercado municipal, peça a sua notinha, seu cupom fiscal. Nos cupons fiscais, por lei, hoje, tem que vir escrito lá o quanto custa o seu produto e quanto você está pagando de imposto naquela nota fiscal. Se nós fizermos isso, telespectador, você e eu, vamos juntando as notinhas, e aí você vai ver o quanto você e eu, quanto nós pagamos de imposto mensalmente. E aí, quando você tiver uma recusa no posto de saúde, quando você tiver uma recusa em qualquer serviço público para marcar um exame médico para daqui 6 meses, 1 ano, você pega aquelas notinhas e faça o seu carnaval, viu? Eu pago imposto para isso aqui funcionar, que nós deveríamos fazer isso. O brasileiro é muito cordato, não faz, mas é uma forma também de cobrar, não seria, Vani? É uma forma de cobrar. Mas primeiro precisa desenvolver essa consciência. Então você chega lá, quem paga imposto aqui? E muita gente fala, não, eu sou tão pobre que não pago imposto. Mas peraí, você acendeu uma lâmpada hoje, fez um telefonema, está com celular, sobre o celular a carga tributária é alta, está se vestindo, está calçando, está usando um tênis, enfim. Não importa, um brinco, um anel, tudo isso daí tem a carga tributária. Então, você não vê que você paga, mas no preço que você pagou, embutido nele tem esse imposto, esse tributo. Esse tributo, como você falou, a gente trabalha praticamente 5 meses por ano para pagar esse tributo. Não é a carga tributária mais alta do mundo, como já afirmamos anteriormente, mas a gente tem essa sensação, primeiro, porque nem sempre o benefício volta, você tem que pagar 2 vezes. Você paga imposto para ter educação e você paga educação de novo. Pois é. Você paga para ter segurança pública, mas se você quiser ter uma segurança decente, você tem que pagar por ela de novo. E assim vai. Os problemas de saneamento básico, os problemas mais comuns do dia a dia, do asfaltamento, do buraco, enfim. Então, essa sensação é que passa para a gente. Fala, poxa vida. Porque é interessante isso daí. Eu me lembro que uma vez eu estava construindo e precisava uma lâmpada lá no fundinho de um corredor lá. O cara me pegou e foi numa lâmpada e me apresentou a nota fiscal. R$60 ele pagou pela nota fiscal. Eu falei, poxa, mas você não precisava ter gasto tudo isso. Ele falou, mas você está gastando uma nota na reforma? Eu falei, eu estou gastando uma nota onde precisa gastar uma nota. Sim. Isso daí você me resolveria com R$10, porque você gastou 60. Essa consciência também é que tem que ser colocada para o cidadão no exercício
cidadania mesmo, né? Ele saber exercer sua cidadania. E se ele tem essa sensação que está pagando por uma coisa que ele não tem, vai lá e cobra. Sozinho, talvez seja difícil, é difícil hoje. Junta, tem as associações de bairro, tem centros comunitários, a OAB, enfim, procura os canais e vai numa equipe ou num monte de gente, vai lá bater na porta. Hoje nós temos acesso mais à prefeitura. Na verdade, tudo começa no âmbito local da gente. Ah, não posso fazer isso. Esse comodismo, você falou do brasileiro cordato, ele tende a concordar com as coisas, ficar esperando que alguém tome a iniciativa por ele. Ah, não é, nada é função da gente. Né? Sempre é função do outro, isso daí não é obrigação minha. Só que se a gente pensar assim, aí realmente... Isso é uma grande dica, em especial para os jovens que estão começando a exercer a sua cidadania agora. Exatamente. Tem que cobrar, gente, tem que cobrar. A gente pode se juntar aí com o nosso vizinho, com a nossa rua, com a associação de bairros, procurar a associação comercial, procurar a associação, a OAB, procurar essas instituições que defendem os nossos direitos e começar a cobrar, porque não é possível. Nós temos uma sensação, são duas sensações muito negativas que dá a impressão que nós pagamos muito, viu, Vânia? Primeiro, essa coisa de não ter o retorno do serviço que nós merecemos. Você paga a educação, você tem que pagar a escola para o filho depois também. Você paga nos impostos, deveria estar incluída a segurança, como você disse, e tem que pagar saúde, enfim. Então está na hora da gente cobrar. Mas, Vânia, está indo muito rápido, já vai ficar, você já deu uma dica, nós estamos estudando uma parceria com o Estado, né, para termos um programa aqui na TV Osasco de educação financeira, né? Aliás, quero mandar um abraço para a professora, lá para a organizadora, para a Magna, né? Magda. Que estamos vendo isso já, você vai ter oportunidade de aprender aqui conosco. Mas vamos atender também uma telespectadora que está nos assistindo, a Mariana Cerqueira, final do telefone 9987, ela diz aqui: bom dia, em vista. Esses assuntos sobre impostos são bem complexos para o meu entendimento, não só para o seu, viu, Mariana, para todos nós. Ela pergunta: não seria viável um imposto único que fosse dividido em 12 meses, esse imposto englobaria toda a contribuição do cidadão? Sim, esse é um pleito antigo, né? Porque uma coisa que eu ia completar depois, além da carga ser alta, o custo para se apurar o imposto é alto. A complexidade da legislação, justamente você falou, centenas de impostos para apurar. Então você tem que montar uma estrutura tão grande, o imposto único, mesmo que a carga tributária final fosse a mesma, já desoneraria muitas empresas por não precisar investir nessa estrutura toda enorme para a apuração dos impostos, porque a complexidade para apurar todos esses impostos é alta. Você paga muito aqui no Brasil e nem sabe se está pagando certo. Nem sabe se está pagando certo, e o risco é todo seu. Não é? É verdade. O risco é todo seu. Então, se você, por exemplo, por um motivo qualquer, não pela intenção de sonegar, mas pelo fato, porque pagar imposto é a obrigação principal, e a obrigação acessória é a obrigação do cidadão, das empresas, a apuração do imposto. É uma obrigação acessória, ela é obrigada a apurar corretamente. Se não apurar corretamente, ela é penalizada depois. Então, o imposto único é a solução. Existe uma série de órgãos aí pleiteando isso, e realmente isso facilitaria enormemente e evitaria, inclusive, a sonegação. Deixa eu te perguntar, emendando a pergunta, o imposto único, hoje estamos em período pré-eleitoral, nós estamos falando muito no IVA, né? Imposto sobre Valor Agregado. Isso. Seria uma forma de imposto único? Já simplificaria bastante, Simplificaria. Não? O IVA é a fórmula, é o que está se pregando aí, justamente instituir e passar por um IVA. Ou seja, você pagaria só no final, porque hoje o que acontece também? Você vai agregando valores, então uma matéria-prima que sai de lá, um minério, por exemplo, aí ela vai para a indústria.
Você agrega valor, ela passa a ter incidência do imposto sobre produtos industrializados. Bom, está feito o produto, aí você vai circular com essa mercadoria, já começa a incidir o ICMS sobre isso daí. Aí, PIS, COFINS, imposto de renda, fim social, o ICMS aí, o pessoal envolvido na elaboração disso daí tem os encargos sociais sobre isso. Então, um exemplo que foi o Simples Nacional, né? Existia o Simples Paulista, depois foi instituído o Simples Nacional. Então, hoje, na guia do Simples Nacional, que é a DAS, né? A declaração da arrecadação do Simples, e na guia de regulamento do Simples Nacional, essa guia já engloba a arrecadação de vários tributos. O contribuinte faz uma guia só, quando antigamente tinha que fazer várias. Isso já facilitou. Então, ele envolve menos estrutura, né? Um pessoal mais enxuto, que pode se dedicar. Os contadores ficam malucos hoje em dia. Imagina. Porque o contador ele podia ser mais um consultor e um assessor do que um contador. Ele não precisa ficar necessariamente. Mas por quê? Porque ele não consegue, às vezes, exercer essa função de consultor mais tranquilamente. Porque a função de executor, para fazer e executar tudo isso daí, já absorve todo o tempo dele. Vani, olha, infelizmente chegamos já ao finalzinho do nosso programa, temos alguns segundos só, mas eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui, que você desse algumas dicas para o nosso telespectador em relação aí aos impostos. Acho que, além disso, em relação à cidadania mesmo, o que os nossos telespectadores poderiam fazer para ajudar a melhorar esse quadro, essa situação de coisas? Como falamos, individualmente, a força não é grande, né? Então, principalmente, é procurar os órgãos estabelecidos, enfim, através de organizações, né? Associações de classe, os sindicatos, a OAB, a Associação Comercial, porque você vê, particularmente o nosso varejo aqui em Osasco é forte pra cara, muito forte. Inclusive, isso daí daria um outro programa só para isso daí. Sim, prontifico, inclusive, a vir um outro dia aí, se muito bom, se muito precisar. Bom. Queremos sim, já está convidado, não, está convocado já. Então, o contribuinte, que somos nós, é justamente se juntar e procurar apurar. Primeiro, desenvolver e se conscientizar. Infelizmente, hoje a gente usa as redes sociais, às vezes, para pesquisar e buscar informação que para o nosso dia a dia não agrega tanto. E, às vezes, o que é mais frustrante, às vezes a informação vai até ele e ele simplesmente ignora. Falando dos orçamentos, por exemplo, o município de Osasco tem um orçamento participativo, tem uma coordenadoria do orçamento participativo na prefeitura. Olha, quem que sabe disso? Isso vai ficar para um próximo programa. Eu quero agradecer muito, Vani. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus que nos permite estar aqui, sempre levando alguma coisa boa. Agradecer também a sua vinda e já começarmos a nos preparar aí para conversar com a escola Fazendária do Estado de São Paulo, FASESP. FASESP. Isso. Em breve nós teremos surpresa para você. Então hoje nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus.